Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem e o texto está aqui no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 25 em diante, que diz assim: Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: Entendestes tu o que lestes? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e que com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que me diga, ele era o profeta? De si mesmo estava falando ou de algum outro? E aí Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que me impede de ser batizado? E Filipe disse: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: E creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, irmãos, que texto lindo. Quando o eunuco quer saber das Escrituras, quer entender as Escrituras, o Senhor prepara Filipe para ir ter com ele. Então, ao mesmo tempo que Deus trabalha do lado de um, Deus trabalha do lado do outro, para que coisas desse tipo aconteçam. E quando o eunuco, depois de ter crido em Jesus e no que Filipe disse, ele queria já ser batizado ali, demonstra que quando a pessoa recebe a palavra de bom grado, de todo o coração, ela quer dar continuidade, né? E ela quer se batizar, quer aprender mais. E aí isso tudo é preparado na vida de todas as pessoas. Sempre que Deus quer agir de alguma maneira, Ele vai agir na vida daquela pessoa que está querendo receber e na vida daquela pessoa que está pronta para se doar. Então, eu já estive nessa situação, né, do eunuco, querendo um pouco mais, e eu comecei a buscar e Deus começou a colocar mestres na minha vida para me ensinar, e com mais o acréscimo do Espírito Santo de Deus, que me faz compreender de uma maneira não só natural, mas de uma maneira muito espiritual as Escrituras. E tem uma passagem também bem no comecinho aqui do livro de Atos, onde Pedro ele é levado até a casa de Cornélio para falar também da palavra de Deus, e era exatamente assim. Cornélio ele não era judeu, né? Ele nem era circuncidado, e Pedro visita Cornélio a partir da ordem que ele recebeu de um anjo da parte de Deus. E ele vai lá também, e quando ele começa a falar da mensagem da salvação, da mensagem da cruz, ali já desce sobre eles, né, o Espírito Santo, e eles são batizados no Espírito. Então
quando a gente está realmente com o desejo de uma mudança, de uma transformação, Deus sempre vai preparar essa pessoa que vai nos ajudar a passar para uma outra fase, para um outro nível na vida. E isso, a gente está falando aqui das escrituras, falando da salvação, do batismo, mas isso é em tudo, é sempre assim. Quando a gente tem fé suficiente, a gente crê, né, que Deus ele pode usar quem Ele quiser para o trabalho, seja lá o que for, porque às vezes a gente está esperando algo na nossa vida, já temos a salvação, já somos batizados, então a gente já está num outro nível. Então, em degrau, todas as vezes que você tiver que subir um degrau, creia no que eu vou te falar agora. Tem alguém no degrau de cima para te estender a mão e te puxar, porque é Deus que trabalha dessa maneira. E eu quero orar, né, nessa hora. A mensagem que eu tinha seria essa mesma, que fique bem atento, né, no teu coração aí, fica bem atento para você entender o que Deus quer para você, qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, e creia, porque Ele vai colocar pessoas no teu caminho para o que Ele quiser. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, o amor que Ele tem por você, Ele tem por mim, é muito grande, e Ele quer que a gente ande assim, de vitória em vitória. Amém? Pai, eu te agradeço agora, em nome de Jesus, por essa mensagem, Senhor, porque a Tua palavra ela é tão poderosa, Pai, que uma passagem como essa já demonstra a forma maravilhosa como o Senhor trabalha, o Senhor quer salvar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer ver o Teu povo alegre, vivendo de vitória em vitória. O Senhor usa aqueles que já estão um pouco mais adiante para nos instruir, para nos ensinar, para nos levar para um outro nível, um outro degrau. É assim que o Senhor trabalha. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, pela vida de todos que estão agora ouvindo essa mensagem comigo. Que o Senhor fale ainda mais no coração de cada um, em nome de Jesus. E que o Senhor também, meu Deus, possa ajudar essa pessoa que está orando comigo agora, independente de qual área da vida dela ela esteja precisando de um auxílio Teu. Que o Senhor entre com essa providência, Pai, em nome de Jesus. Seja na cura, seja na vida dos filhos, seja na vida financeira. Pai querido, seja alguma má notícia que ela recebeu, seja um luto que ela precisa de um consolo. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Entra com a Tua providência e com a Tua provisão na vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora essa oração em nome de Jesus. E obrigada por tudo. Muito, muito obrigada, meu Deus. Eu sei quem o Senhor é e eu sei como o Senhor trabalha. O Senhor é maravilhoso e merece ser louvado, ser adorado, ser exaltado, Senhor, ser glorificado em toda a Tua beleza, porque o Senhor é fascinantemente lindo. As Tuas obras são magníficas, Pai, e o Senhor não para de trabalhar, porque o Senhor ama muito, muito, muito a cada um de nós, e eu sei disso. Obrigada, Senhor, obrigada e amém. Glória a Deus, e até uma próxima mensagem, meus irmãos. Fiquem firmes e corajosos, sede fortes e corajosos. Amém, e até o próximo vídeo.